Olá, seja muito bem-vindo a mais uma pitada de reumato. Eu sou Henrique Sampaio da Reumato Learning e hoje é a nossa sexta aula da nossa série de aulas sobre a artrite séptica bacteriana. Hoje eu comentarei aqui com você a respeito do diagnóstico e tratamento da artrite séptica bacteriana gonocócica e não gonocócica. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! Muito bem, como nós então realizamos o diagnóstico da artrite séptica bacteriana, seja ela gonocócica ou não gonocócica? Isso aqui tem que estar tatuado na tua cabeça. Sabe como a gente faz o diagnóstico? Com artrocentese e análise do líquido sinovial. Isso mesmo, o quanto antes nós realizarmos o procedimento de artrocentese, que é a punção articular, e realizarmos a análise do líquido sinovial, antes nós conseguiremos chegar no seu diagnóstico. Aqui é uma foto minha, que eu tirei recentemente, realizando então a artrocentese, que é o procedimento de punção articular, onde a gente, depois de uma asepsia adequada para evitar o quê? Uma artrite séptica, caso não for uma artrite séptica, a gente tem que fazer uma asepsia adequada. Eu gosto de fazer sempre um botão anestésico ali local. A gente vai entrar onde? Na região superolateral da patela, logo abaixo dela. Normalmente a gente faz um rechaço então da patela contra a lateral. Na parte medial dela, a gente faz um rechaço que abre aqui o espaço articular. A gente entra logo embaixo da patela, na sua região superolateral, como eu estou fazendo aqui nessa foto. E a gente já vê o líquido sinovial saindo, fluindo, já um líquido amarelo mais turvo, já vendo que tem inflamação ali local. E eu sempre tiro uma foto depois, coloco o meu dedo atrás da seringa para a gente ver que esse líquido ele perde a capacidade normal dele, que é de ser translúcido. A gente conseguiria visualizar o meu dedo ali por trás, normalmente da seringa. E aqui a gente vê que não tem, ele perdeu essa capacidade, então é um líquido no mínimo inflamatório. Depois eu vou comentar com você como a gente classifica o líquido sinovial. E nesse caso, eu tirei duas seringas, então, que a gente vê ali, deu próximo de 50 ml de retirada de líquido. A gente vê que essa seringa aqui está com a coloração um pouco avermelhada, foi a segunda seringa. Às vezes tem um pequeno acidente ali na hora de trocar uma seringa da outra, se mexe um pouquinho a agulhinha, faz um pequeno acidente. Em vasos ali mais superficiais pode sair um pouquinho de sangue e ficar com essa coloração. E pessoal, é o seguinte, se você é um ser humano normal e não tem superpoderes, igual esse indivíduo aqui, que só de olhar na seringa já sabe se é artrite séptica ou não, se você é uma pessoa normal assim como eu, é obrigatório você fazer o quê? Análise desse líquido sinovial, enviar o líquido sinovial para análise. Não dá para saber só no olhômetro se é artrite séptica ou não. E na análise do líquido sinovial, nós temos 4 itens obrigatórios que devem ser solicitados por você que acabou de realizar a punção articular. O primeiro deles é a celularidade total e diferencial, então contagem da célula de saber quantos por cento, por exemplo, de polimorfos nucleares nós temos, de linfócitos nós temos. Segundo, pesquisa de cristais para diagnóstico diferencial com as artrites microcristalinas, que pode apresentar-se muitas vezes como uma monoartrite aguda, inclusive acometendo o joelho. Terceiro, GRAM. E quarto, cultura desse líquido sinovial. Isso aqui é obrigatório. Pode pedir proteína, glicose? Pode, mas esses 4 itens, eles são obrigatórios na análise desse líquido sinovial.
Combinado? Dessa forma, a gente consegue classificar o líquido sinovial em 4 tipos. O quarto tipo está aqui embaixo, que é o hemorrágico, que eu trouxe aqui para você. Nós classificamos de acordo com o número de célula, por exemplo. O líquido sinovial normal, nosso, meu aqui, se eu puncionar meu joelho aqui agora e analisar, ele parece uma clara de ovo. É igualzinho, parece muito a clara de ovo. Ele é clarinho, ele é translúcido, tem uma viscosidade grande. A viscosidade é importante, a propriedade é importante para o nosso líquido sinovial. Quanto mais inflamatório, ele vai ficando mais amarelado, mais escuro, mais turvo e vai perdendo a sua viscosidade normal. E fica opaco, ele não é mais translúcido, ele começa a ficar mais opaco. Então, o líquido tipo 1, o líquido normal tem uma celularidade de 0 a 200. O tipo 1, celularidade de 200 a 2.000 células, que é um exemplo da osteoartrite, da artrose. O tipo 2 é o líquido inflamatório, que tem de 2.000 a 50.000 células no geral. Pode ocorrer com qualquer artropatia inflamatória, por exemplo, artrite reumatoide ou as artropatias microcristalinas. O tipo 3 é o séptico, que em geral tem um número de células acima de 50.000, muitas vezes até acima de 100.000 células. E um dado importante é a porcentagem de polimorfo nuclear, acima de 75%. Isso a gente sempre vai olhar também, a diferenciação, além da contagem de leucócito, a sua diferenciação. E o tipo 4 é hemorrágico, que pode ocorrer, por exemplo, após um trauma, jogando bola, toma uma pancada, o joelho incha. Se a gente fazer essa punção, essa drenagem, vai sair sangue. Também usuários de anticoagulantes ou com distúrbios, discrasias sanguíneas importantes, podem ter também o líquido tipo 4, hemorrágico. Aqui são algumas doenças que localizam-se no grupo 1, 2, 3 e 4, que eu já comentei com você anteriormente. O tipo 4 também, às vezes, tumores, neoplasias podem ser hemorrágico. Vamos falar um pouquinho do GRAM, que ele é um exame muito importante para nós no nosso dia a dia. Por quê? Ele é barato, rápido e nos direciona muito no nosso tratamento no cenário da artrite séptica bacteriana. Vamos aqui diferenciar então o GRAM do Staphylo aureus e o GRAM do gonococo. O Staphylo aureus, ele é classicamente GRAM positivo. Tudo que é azul é positivo, tudo que é vermelho, rosa, vermelho, negativo. O azul positivo, o vermelho é negativo. Esse é um sinal ali das cores em geral. Então, se é azul, é GRAM positivo. E o que a gente vê aqui nessa imagem, agora você tem que utilizar um pouquinho a sua imaginação, sua criatividade, sua imaginação. A gente vê que temos alguns cocos positivos, isolados, aos pares e agrupados. E olhem esses grupinhos aqui, que interessantes. Eles lembram o quê? Cachos de uva. E essa é uma descrição clássica do Staphylo aureus. Então, cocos gram-positivos agrupados em cachos de uva. Já o gonococo, ele é um gram-negativo. Então, fica avermelhado, rosa avermelhado. E, em geral, ele está em duplinha, está em 2. E em formato de gono. Gono vem de joelho, em formato de joelho. Ou, se não, reniformes, em formato de rim. Também pode lembrar um formato de rim. Gonococo, então, são diplococos, eles vêm em 2, gram-negativos, formato de joelho ou reniforme. Feito? Sobre a sensibilidade desse exame, o GRAM, ele vem positivo no Staphylo em torno de 40%, já no gonococo apenas em torno de 25%. Quando a gente avalia a cultura do líquido sinovial, a cultura do líquido que você puncionou e você lembrou dos 4 itens e pediu a cultura, o Staphylo aureus tem uma positividade em torno de 80% a 90%. Já o gonococo tem uma positividade baixa, em torno de 50%. Quando a gente avaliar hemocultura, então agora a hemocultura, que a gente é obrigatório também a coletar desses pacientes em artrite séptica bacteriana,
O Staphylo aureus tem uma positividade em torno de 50%, já o gonococo menos de 30%. E aqui eu destaco algo para você, fique ligado, se a hemocultura vier positiva para Staphylo aureus, é obrigatório que você lance mão, sabe do quê? Do ecocardiograma, para afastar endocardite bacteriana. Lembre-se sempre disso. Já comentei com vocês que a causa mais comum de artrite séptica por Staphylo aureus, a não gonocócica, é por via hematogênica. Então a gente tem que procurar a infecção de um sítio ali distante. Feito? Vamos lá. Como então a gente investigar a infecção pelo gonococo se a gente vê que o GRAM, que a cultura do líquido sinovial, que a hemocultura tem positividades baixas para o gonococo? Mais ou menos, né? Mais ou menos, fica ali em torno de 50%, 30%, é baixa. O que a gente pode fazer? Lançar mão de alguma coisa para ajudar na investigação? Sim, tem uma dica aqui para você. E sabe qual é? Lançar mão sempre do suave uretral e fazer a cultura desse suave, mesmo com o indivíduo assintomático. Você se lembra de quantos por cento dos pacientes têm sintoma geniturinário? Apenas 25% deles. Portanto, mesmo assintomático, você vai lançar mão do suave uretral, fazer a cultura desse material. Aí sim a sua sensibilidade aumenta para 80% a 90%. Feito? Sobre o tratamento, então, da artrite séptica bacteriana, a gente vai seguir o quê? Primeiro, avaliação, suporte, coleta de exames e internação. Isso aqui é básico. Se o paciente chegar com um quadro de sepse grave ou choque séptico, você vai abrir a diretriz, o guideline de choque séptico. Você vai seguir isso. Feito, vai entrar com antibiótico do largo espectro, vai colher as hemoculturas, todos os exames que são necessários para a sepse grave / choque séptico. E lembre-se sempre, você deve realizar imediatamente, quanto antes, a drenagem dessa articulação, a eritrocentese. É só dessa forma que a gente vai ter um diagnóstico preciso de artrite séptica. Nós também iniciaremos a antibiótico terapia direcionada, vou comentar aqui como a gente faz isso, e a fisioterapia motora para evitar uma disfunção maior nesses pacientes. Como que a gente escolhe então o nosso antibiótico? Temos alguns fatores de escolha. Primeiro, a idade. Por que a idade? Nós sabemos que a idade ela consegue nos nortear qual é o agente etiológico mais comum. Em geral, o Staphylo aureus é o mais comum, principalmente em indivíduos abaixo de 15 anos e acima de 55 anos. Porém, indivíduos jovens, sexualmente ativos, abaixo dos 30 anos, a gente vai lembrar do gonococo. Segundo, a gente vai avaliar a situação clínica do paciente. Uma coisa é ele chegar estável, outra coisa é ele chegar chocado. Aí a gente vai utilizar antibióticos em largo espectro. Depois que sair a cultura antibiograma, a gente começa a diminuir, a descalonar esse antibiótico. Terceiro, o GRAM ele é uma ferramenta muito importante para nós e eu vou comentar um pouquinho mais com você em breve. E quarto, a cultura. A cultura é excelente, mas porém às vezes ela demora um pouquinho para ficar pronta e a gente não pode esperar esse tempo. Portanto, vamos comentar aqui sobre o GRAM agora com você. O GRAM, ele pode ter 3 tipos de padrões então aqui para nós. Ele pode ser um coco GRAM positivo, que a gente vai lembrar do Staphylo aureus. Ele pode ser um diplococo GRAM negativo, a gente vai lembrar na hora do gonococo. E ele pode ser negativo, não vir nada. Então esses são os 3 cenários. Vamos ver qual é o antibiótico que a gente escolhe e quanto tempo de tratamento. Se for um coco GRAM positivo, a gente vai utilizar o quê? Vanco ou oxacilina. Nós sabemos hoje que o número de Staphylo aureus meticilina resistente vem aumentando cada vez mais. Então, às vezes é melhor já iniciar com vancomicina e depois descalonar caso ele seja sensível à oxacilina. Nós utilizaremos então 15 mg por quilo de vanco de 12 em 12 horas, máximo 2 gramas dia. Por quanto tempo? Em geral, 4 a 6 semanas. Tem que usar todo esse tempo internado? Às vezes não. Em geral, a gente deixa umas 2 semanas, pelo menos, o paciente internado tomando esse antibiótico
infusional, intravenoso. E depois, com a cultura, com o antibiograma, a gente analisa se dá para descalonar, se dá para trocar o antibiótico e ele continuar o tratamento em casa, completando 4 a 6 semanas de antibiótico. Segundo, se for então gonococo, a gente vai utilizar o ceftriaxona, 2 gramas dia. E o tempo aqui já é bem mais tranquilo, de 1 a 2 semanas. E se vier negativo, o que eu faço? Vou sair metralhando tudo, atirando para todo lado? Não, você vai dar 2 tiros certeiros, você vai cobrir os germes mais comuns. Portanto, você vai utilizar a associação de ceftriaxone e vancomicina. Dessa forma, você vai estar cobrindo estáfilo e gonococo, que são os mais comuns. Por quanto tempo? Aí depende da evolução de cada caso. Claro, isso vai ser discutido também com o infectologista, com a CCH do hospital. Cada hospital vai ter um protocolo que você vai sendo direcionado também quanto ao antibiótico, quanto ao tempo. Mas esse aqui é um guia básico para você ter aí embaixo do seu braço. Se você gostou então desse nosso conteúdo, compartilhe, comente, chame seus colegas para nos seguirem também. Conto com você acompanhando aqui a Reumatology. Foi um prazer fazer essa série de vídeos com você sobre a artrite séptica bacteriana. Um forte abraço a você e até a próxima!